Olá! Então a gente vai dar início a mais esta live do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou Cleon Cerezer, né, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e também, bastante alinhado com a temática de hoje, presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho. Esta é uma comissão permanente, né, de todo o sistema Conselho, onde uma das funções precípuas dos conselhos de psicologia, no sentido de regulamentação da profissão, de fiscalização desta autarquia federal, tem como uma comissão permanente que se reúne todas as semanas, né, discutindo sobre várias pautas propostas, né, pela categoria ou pelas comissões internamente deste conselho. Esta live, ela serve e tem sido uma experiência bastante positiva, né? Então a gente trabalha tanto com lives temáticas quanto com lives de orientação. E à medida que o pessoal for se conectando, né, vamos esperar aí que venham alguns questionamentos, algumas perguntas, para que a gente possa estar conversando com a categoria no sentido de dirimir dúvidas, no sentido de poder oferecer esclarecimentos. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai dar o encaminhamento, e aquilo que a gente achar que precisa de um trabalho mais detalhado, a gente pode tanto encaminhar para a Comissão de Orientação e de Fiscalização deste Conselho, quanto também encaminhar para as demais comissões do Conselho. Então, à medida que o pessoal vai se conectando e vai enviando as perguntas e questionamentos, né, essa experiência de live tem sido bastante positiva, tanto para nós como plenária do Conselho, assim como também a categoria tem reforçado a importância. Já tiveram lives de orientação, por exemplo, sobre produção de documentos, que vocês podem procurar no canal do YouTube do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul. Outra live de orientação também foi sobre começando a profissão, né, profissionais recém-formados, recém-inscritos neste conselho, no início do exercício profissional, uma série de dúvidas, né, buscando orientação. Um dos caminhos pode ser através do conselho, através da sua supervisão pessoal, etc. Acessibilidade e inclusão foi recentemente, né, foi também uma live bem interessante. Outra live que houve foi sobre processos éticos, né, desde a representação, desde o momento em que é feita uma representação acerca do exercício profissional de um colega psicólogo até o momento do seu julgamento, né? Também está disponível no canal do YouTube do Conselho. E a outra que houve também de orientação foi sobre o exercício profissional do psicólogo, a atuação do profissional no Sistema Único de Assistência Social, no SUAS, né, que foi uma live também de orientação no sentido da categoria, daqueles colegas psicólogos que estão inseridos nesta realidade, poderem se familiarizar, poderem estar atentos a respeito tanto da produção de documentos, quanto na questão, né, das dinâmicas de equipes multiprofissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde, onde o psicólogo é mais um profissional que compõe esta equipe. E depois tiveram duas lives temáticas ainda neste semestre, como eu disse antes, tem sido uma experiência bastante positiva. Duas lives temáticas, a primeira no dia do orgulho LGBT e também a de psicologia organizacional e do trabalho, né? Todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. A proposta de hoje é falarmos sobre a questão da orientação e da fiscalização, né? A proposta é a gente falar sobre entender a fiscalização no sistema Conselho. E aí então a gente pode talvez traçar algumas linhas gerais, assim, até mesmo para poder suscitar algumas dúvidas que porventura vêm. Deu bateria fraca aqui. Então, assim, a fiscalização, né, talvez a primeira, por onde que a gente pode ser fiscalizado? Então, pensando que existe o nosso código de ética, onde está colocado
né, toda uma regulamentação, uma resolução do Conselho Federal onde está colocado toda uma regulamentação acerca da profissão, acerca de como que o psicólogo trabalha, acerca de como que a prática profissional será fiscalizada e também será orientada como categoria. Então, o fundamento básico da nossa prática, né, é justamente o Código de Ética. Muitas vezes, na comissão, né, é presença e leitura constante para a gente poder estar esclarecido, além de todos os documentos produzidos tanto pelo Sistema Conselho, quanto também pela academia, acerca da ciência psicológica. Entendendo a psicologia como ciência e profissão, entendendo como a prática do psicólogo baseado e fundamentado na ciência, para que possamos, né, ter um compromisso sério e ético com as pessoas, com as populações, com os grupos atendidos pelos psicólogos em todas as suas áreas de atuação, inúmeras áreas de atuação. Então, se a gente pensar num processo de fiscalização, a gente, em termos de comissão de orientação, pode ser demandado a uma fiscalização, né? E essa será uma fiscalização de averiguação, ou seja, determinada situação, né, um profissional se divulgou como psicólogo e não tem a formação de psicólogo, e não tem inscrição regular no Conselho de Psicologia e está ativo no Conselho de Psicologia, está divulgando serviços de psicologia. Ele está incorrendo numa prática chamada exercício ilegal da profissão, e isso é passível de uma denúncia ao Ministério Público, isso é passível, né, de um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia, pelo fato de isso ser crime em nosso país. Então, no momento que se faz esse movimento, esse ano agora tivemos a experiência de pelo menos 5 e mais 2 depois, 7 ao total, situações em que foram feitas denúncias ao Ministério Público e tivemos um retorno, inclusive uma aproximação bastante importante com o Ministério Público acerca do exercício ilegal da profissão de psicólogo. Isso faz com que a gente possa, de maneira muito consistente, né, que os profissionais de psicologia também se sintam respaldados por este conselho, no sentido de que aqueles que são psicólogos, que estão regularmente inscritos, que poderão ser fiscalizados pela nossa Comissão de Orientação e Fiscalização, pelo nosso plenário, que vão estar aptos ao exercício, né, da psicologia. Além dessa modalidade de investigação, né, além dessa modalidade de investigação, a gente também pode estar fazendo fiscalizações de rotina. As fiscalizações de rotina, por exemplo, no momento que se inscreve uma pessoa jurídica, né, uma PJ, como a gente diz aqui no Conselho, há um trâmite para regularização desta inscrição e essa inscrição, né, essa instituição precisará ser visitada dentro de 90 dias. Então, esta é uma fiscalização de rotina, onde um fiscal, né, irá até a pessoa jurídica que oferece serviços psicológicos, né, que está requerendo inscrição, para verificar as condições do local, verificar as condições da oferta de serviços, para que dê a regularidade a este funcionamento. E junto com, por isso que fiscalização e orientação caminham juntas, né? Junto com isso, o processo de orientação, que a gente diz que há um enviesamento, há uma preocupação de que seja algo também de crescimento, né, e de pedagógico para os nossos colegas psicólogos, quando são chamados, por exemplo, na Comissão de Orientação e Fiscalização, para algum tipo de informação acerca da sua prática profissional. Alguma divulgação que, de alguma forma, não corresponde àquilo que é esperado. Às vezes ficam muitas dúvidas na comissão, então a gente precisa chamar para uma convocação o colega para que ele possa passar essas informações e, a partir dessas informações, a gente poder tomar uma decisão em comissão, se necessário, né, reduzimos isso a termo, o psicólogo assina junto com a comissão e aquele processo se encerra ali.
muito comum as pessoas confundirem um chamado ao conselho, um chamado à comissão de orientação e fiscalização, como se fosse um chamado à comissão de ética. Na verdade, né, quando se chama na comissão de orientação e fiscalização, se está chamando para trazer essas informações e, a partir dessas informações, poder a comissão, de uma forma mais apropriada, escutando o colega psicólogo, né, orientá-lo no sentido de fazer com que ele... Então, a gente teve um probleminha técnico aí, né, esperado quando usamos tecnologia. Estamos de volta, né, à nossa live e recebemos uma pergunta nesse meio tempo, né? Vou fazer uma interrupção na fala que eu fazia e vamos ler a pergunta da Cátula Pelissoli, que pergunta: Cleon, tudo bom, Cátula? Como é que tá? Quanto à questão das psicoterapias, entre aspas, divulgadas por não psicólogos e não médicos, há avanço neste ponto? Bom, Cátula, conforme eu estava falando antes, né, um dos avanços que nós, como conselho, como gestão, observamos foi que de um ano para cá, quando informamos ao Ministério Público, né, da questão da política do consumidor, né, acerca desses processos, né, que identificamos pelo menos as 7 situações que eu pontuei no início. Ontem divulgamos um material a respeito disso, que a gente tem chamado de CRP Fiscaliza, onde a gente quer também poder dar informações e dar notícias a respeito das fiscalizações ou do processo de fiscalização ou das ações de orientação e fiscalização do Conselho de Psicologia. A experiência que tivemos foi bastante proveitosa com o Ministério Público, porque fomos acolhidos, recebidos, inclusive marcamos para irmos pessoalmente conversar, e isso aproximou significativamente. Então, a pergunta se houve avanço nesse ponto, no que diz respeito ao Ministério Público aqui em Porto Alegre, sim, houveram avanços, onde podemos, não só com a fundamentação via ofício, mas também através de um contato pessoal, né, com o MP, esclarecendo, né, pessoalmente, verbalmente, inclusive a partir dali alguns encaminhamentos que não eram da jurisdição de Porto Alegre e da região metropolitana, elas foram encaminhadas para os respectivos, né, as respectivas promotorias dos municípios em questão. E houveram retornos e temos alguns processos em andamento, por exemplo, uma divulgação de uma psicoterapia feita por um não psicólogo, um não médico, alguém sem formação na área, mas que se diz terapeuta, que está praticando o que se chama de psicoterapia, né? Sinalizado, tanto na sua divulgação, quanto que essa temática, quem tem domínio técnico maior seria um profissional como psicólogo, né, como um médico com formação para tanto, né, mesmo que não há uma restrição do uso do nome terapia e psicoterapia por parte dos profissionais, mas isso oferece risco à sociedade no sentido de que alguém sem capacitação, alguém sem uma formação básica, uma formação séria, uma formação fundamentada, como é a formação do graduado em psicologia e depois inscrito no Conselho de Psicologia para poder usar das prerrogativas do exercício profissional da psicologia, oferece riscos à população. Quem não tem essas qualificações, quem não está inscrito num conselho de classe, não pode nem ser fiscalizado por este conselho de classe, porque isso cabe, né, ao Ministério Público, a um caso de polícia, porque essa pessoa está cometendo um crime de exercício ilegal da profissão, né? Então, assim, há sim essa nossa preocupação, né? Vamos ver se chegou mais uma pergunta, vou ler aqui. O Ivan Mancilha, né, Mancija, boa tarde. Quando o psicólogo é formado no exterior, qual seria o procedimento para poder atuar no Brasil? Agradeço a informação. Bom,
Obviamente que para poder atuar como psicólogo no Brasil, há necessidade da inscrição, né, do psicólogo no Conselho Regional de Psicologia. Independente de qual estado brasileiro, né, somos um sistema conselho que está em todo o Brasil, independente de qual estado brasileiro que tu vais trabalhar, né, Ivan, se tu queres requerer a tua inscrição, tu vais até ao Conselho de Psicologia e submete a tua formação para ser inscrito regularmente no Conselho de Psicologia. Em relação ao fato da tua formação ser no exterior, se houver necessidades administrativas, de requisitos administrativos, de validação do diploma, reconhecimento do diploma do exterior no Brasil, bom, isso será um trâmite que será informado para ti quando tu fores no Conselho Regional de Psicologia fazer a inscrição. Esses documentos serão apreciados e aí vai ser, né, abre-se um processo protocolar em que tu apresenta os requisitos solicitando a inscrição. Então, para poder fazer o exercício legal da profissão no Brasil, terás que submeter a tua formação ao Conselho Regional de Psicologia. E aí tu vais ter um número de inscrição e a vinculação com um conselho de classe que faz, né, a orientação, a fiscalização e todas as promoções no sentido de regulamentação do exercício profissional. Tá? Priscila pergunta a respeito de quais as orientações mais realizadas no último ano pela COF. Entendo que seja pela COF, né, Priscila, que tu estás perguntando. Bom, a gente tem tido bastante orientações, como eu falava antes, da questão das equipes multiprofissionais no Sistema Único de Saúde. Em relação à questão do exercício da psicoterapia, né? E eu diria assim, que algo que foi constatado pela comissão, né? Estamos nesse processo de finalização deste ano de trabalho, fazendo algumas avaliações, e essa pergunta é muito pertinente, no sentido de a gente poder oferecer para a sociedade algo de que o quanto as pessoas precisam de informação acerca de algumas particularidades do exercício profissional. Às vezes é importante algo que lá na nossa graduação ou no nosso curso de pós-graduação, quando o fizemos, né, após a formação, a gente tem o que a gente chama de supervisão técnica, né? A supervisão de um profissional mais experiente, que já tem um trânsito ou pela clínica, ou pelo sistema de saúde, ou pelo sistema de assistência, ou na psicologia organizacional do trabalho. Então, além de termos uma escola teórica, além de podermos ter, né, a nossa trajetória pessoal pensada, refletida, analisada, também a importância de uma supervisão técnica. A supervisão de um colega mais experiente, uma supervisão sistemática, uma supervisão comprometida, muitas dúvidas às vezes que chegam, muitas questões que chegam para nós, às vezes é falta por parte da categoria de investir em algo tão sério para a formação que é a supervisão técnica. Diríamos que algumas dúvidas que chegam até nós, se os colegas estivessem realizando uma supervisão sistemática ou de uma forma mais intensa, talvez elas chegariam num outro grau de complexidade, né, num outro nível de complexidade, no sentido de orientação em termos de legislação, no sentido de orientações de algumas complexidades, de alguns impasses que às vezes acontecem em termos de regulamentação da profissão e atuação. Por exemplo, atuação em equipes multiprofissional, tanto em secretarias da saúde quanto em secretarias da assistência. Muitas vezes há questões de gestão, né, intervenientes no processo, e que os colegas às vezes confundem-se em relação a que papel que eles têm. Por exemplo, um juiz ou alguém do Ministério Público endereça uma solicitação ou para um secretário da Educação, ou para um secretário da Saúde, ou para um secretário da Assistência, e esse endereçamento, na verdade, é um parecer técnico de um profissional psicólogo.
o juiz, o judiciário pode fazer esse endereçamento para o gestor solicitar o parecer do profissional e este gestor, junto com o profissional, encaminhar este parecer ao Poder Judiciário, já que foi solicitado. Muitas vezes há um sentimento, né, de que o profissional não estaria sendo respeitado na sua questão de sigilo, na sua questão técnica. Pelo contrário, o gestor ele tem essa corresponsabilidade, não pelos dados técnicos, não pelo comprometimento da avaliação técnica do profissional, mas pela resposta em tempo hábil, neste exemplo que eu dei, ao judiciário. E muitas vezes, por algum equívoco, por alguma falta de esclarecimento, ou pelas vezes a falta de clareza no material oferecido, isso fica bastante confuso para a categoria. Outras orientações, às vezes, dúvidas em relação a algum parecer, né, que o profissional psicólogo emitiu. A questão dos pareceres, né, declaração, laudos que o psicólogo fornece, geram a materialidade de uma prova, geram a materialidade de algo que a gente, ao ler, ao fazer uma averiguação do documento produzido, a gente, enfim, consegue perceber um dado contexto que foi avaliado, que foi conduzido de maneira técnica. Então, assim, às vezes, alguns materiais produzidos de uma forma não suficiente, de uma forma relativamente precária, digamos assim, deixam evidentes alguns equívocos cometidos pelos colegas. E isso acaba fazendo com que o profissional ou seja chamado na comissão para alguma orientação, para algum tipo de informação solicitada ao profissional que ele possa nos fornecer para a gente poder entender o contexto, ou é inevitável que a gente encaminhe para a comissão de ética, no sentido de que aquilo interveio, né, na dinâmica daquela situação familiar, daquela situação institucional e fez com que esse psicólogo então tivesse que ser acionado pela comissão de ética deste conselho para responder um eventual processo, enfim, toda a instrução, que nem eu disse antes, que está colocado lá na live do processo ético ao julgamento, né? Muito obrigado pela pergunta aí, Priscila. Junto com esse assunto a gente pode estar falando, né, também de uma ação de orientação e fiscalização que junta, né, o trabalho feito pelas comissões aqui do Conselho de Psicologia, por exemplo, a Comissão de Políticas Públicas, neste segundo semestre, empreendeu uma atividade de orientação e fiscalização conjuntas, né, com a Comissão de Orientação e Fiscalização, em determinadas comunidades. Então, numa região, né, correspondente a determinadas coordenações estaduais de saúde, a gente oficia os gestores, né, enviamos um ofício para os gestores dizendo que ações de fiscalização serão realizadas na região e, ao mesmo tempo, quando é possível, né, tivemos uma experiência recentemente, uma experiência inicial, que foi muito bem avaliada positivamente, em que fomos e reunimos psicólogos de 6 municípios, onde se fez um debate, uma conversa a respeito do exercício profissional, tanto na área da saúde quanto na área da assistência, e foi bastante produtiva no sentido de podermos estar respondendo para aqueles profissionais ou contextualizando para aqueles profissionais. Um membro da Comissão de Políticas Públicas deste Conselho e mais um membro da área técnica, né, os fiscais, todos eles são psicólogos, né, essa é uma prerrogativa, né, de atuação na área técnica, de que o psicólogo será fiscalizado por um psicólogo, né, formado, inscrito, enfim, é este profissional que vai entrar em contato com o profissional psicólogo, seja onde for, na clínica particular, né, nos serviços de saúde de maneira geral, serviços de assistência e serviços de educação, também psicologia do trabalho. Onde tem trabalho de psicólogo, esse psicólogo será fiscalizado, orientado por um psicólogo da área técnica deste conselho. Talvez outra questão importante a respeito dos registros, né,
dos atendimentos que realizamos, como eu falei antes, independente da área, e isso é super importante porque os registros fazem com que o profissional tenha um controle, né, histórico em relação ao atendimento que ele prestou, e cabe a ele depois ter acesso a esse documento. A maneira como o psicólogo se organiza para esses registros, né, vai depender do seu estilo, do seu trabalho, da maneira como ele acha que melhor se organiza. Mas é importante que ele tenha, né, clareza. Então, a gente falava, né, a respeito dos registros, e talvez um último ponto antes da gente encerrar, já que não temos mais perguntas, seria em relação, quando um colega psicólogo faz um pedido de cancelamento do registro, né, da inscrição neste conselho como psicólogo, ele recebe uma série de orientações que vai de encontro àquela primeira pergunta que foi feita. A partir do momento que está com o registro cancelado aqui, que o psicólogo pediu o cancelamento do seu registro e o seu cadastro está inativo, ele não pode exercer a função de psicólogo. Em relação a outra pergunta feita, isso também acaba acontecendo uma espécie de confusão por parte dos colegas que são formados, graduados em psicologia, tiveram uma inscrição, estão com a inscrição cancelada, eles não podem exercer a psicologia por estar irregularmente, né, nessa situação em relação ao exercício e à prática profissional. É bem importante, por isso que ao pedir cancelamento, antes que o cancelamento seja concedido, a área técnica vai entrar em contato e vai orientar de tudo aquilo que não se pode fazer, de tudo aquilo que ele está, a partir do cancelamento, né, proibido, restrito de fazer, que diz respeito ao exercício da prática profissional de psicologia. Então, como eu disse antes, a gente não tem mais perguntas, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube do Conselho de Psicologia. E a gente lembra que quaisquer outras perguntas que chegarem posteriormente, né, ou que não foram respondidas, a área técnica vai entrar em contato. O e-mail da área técnica é orientec@crp.org.br. O telefone deste conselho é 3334-6799 ou ligue pelo 0800 001 0707. Além do YouTube, no Facebook também vai estar disponível este vídeo para quem quiser, né, e puder assistir. Havendo alguma dúvida, havendo algum questionamento, né, vocês também podem encaminhar, né, as dúvidas, os questionamentos para a nossa área técnica nesses links que eu informei aí para vocês. Marquem nos seus contatos aqueles que vocês, né, pensam que seja interessante as informações que a gente trocou aqui, e a gente quer já convidar de pronto, né, para a primeira live do ano que vem, de 2018, que vai ser no dia 8 de janeiro, às 20 horas, vai ser numa segunda-feira de noite, e vai falar-se sobre o papel da psicologia no processo transexualizador, né? Então, no dia 8 de janeiro de 2018, às 8 da noite, falando sobre essa temática. E agradecemos muito a participação de todos, marquem nos seus contatos e ficamos por aqui hoje. Até mais.